Domingo, 15 de maio. Verso para memorizar. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Gênesis 24, 1. Monte Moriá. Ouça Gênesis 22, 1 a 3, 9 a 12. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus e estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Pergunta 1. Qual foi o significado desse teste? Que lições espirituais há nesse evento incrível? Gênesis 22 se tornou um clássico na literatura mundial e inspirou filósofos e artistas, não apenas teólogos. Porém, é difícil entender o significado desse teste. A ordem de Deus contradiz a posterior proibição bíblica contra sacrifícios humanos e parecia ir na contramão da promessa da aliança eterna por meio de Isaque. Então, qual foi o propósito de Deus ao ordenar a Abraão que fizesse isso? Por que testá-lo de maneira tão profunda? A noção bíblica de teste, em hebraico nissá, abrange 2 ideias opostas. Refere-se à ideia de juízo, ou seja, um julgamento para saber o que está no coração de quem é provado, mas também traz a certeza da graça de Deus em favor dos provados. Nesse caso, a fé que Abraão teve em Deus o levou a correr o risco de perder seu futuro, sua posteridade. E ainda, porque confiava em Deus, fez o que ele pediu, não importava quanto fosse difícil entender. Afinal, o que é fé se não confiar no que não vemos ou não entendemos totalmente? Além disso, a fé bíblica não é tanto sobre nossa capacidade de dar a Deus e se sacrificar por Ele, embora isso tenha um papel sem dúvida, mas sobre nossa capacidade de confiar nele e receber sua graça, ao mesmo tempo em que compreendemos o quanto somos indignos. Todas as obras de Abraão, sua dolorosa jornada com o filho e sua prontidão em obedecer e oferecer a Deus o melhor de si mesmo, por mais instrutivo que seja, não podiam salvá-lo. Por quê? Porque o próprio Senhor providenciou um carneiro para o sacrifício, o que apontava para sua única esperança de salvação, Jesus. Abraão deve ter compreendido a graça. Não são as nossas obras para Deus que nos salvam, mas a obra de Deus por nós, por mais que, como Abraão, sejamos chamados a trabalhar para Deus. A história de Abraão e Isaque no Moriá ensina a você lições sobre a sua própria fé?